Olá, pessoal! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Histologia em Foco, um podcast para descomplicar a histologia. Eu sou o Dr. Alan Giovannini e hoje nós falaremos então sobre o epidídimo e o ducto deferente, que fazem alusão ao órgão reprodutor masculino, especificadamente órgãos genitais internos masculinos. Nós vamos fazer então, olha aí, uma abordagem geral sobre as particularidades de cada um dos órgãos e entraremos nos pormenores da sua histologia e dos seus aspectos microscópicos. Muito bem? Então vamos lá. Força, fé, bastante ânimo para que a gente possa, então, descrever essas particularidades de um órgão do próprio reprodutor masculino. Vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que colocar em mente é que o epidídimo, que é o primeiro órgão que nós vamos estudar, ele faz parte da porção interna genital masculina, ele não está associado às gônadas e sim ao órgão genital. E nós precisamos entender que nesta porção especial é onde ocorrerá a principal condição de maturação dos espermatozoides. Perfeito? Como é composto o epidídimo de um ponto de vista geral? Ele é composto por 3 partes distintas, mas que na sua porção microscópica, na sua parte histológica, fica difícil para a gente poder interpretar pormenores das suas especificidades, porque a sua porção histológica é muito parecida, perfeito? Mas anatomicamente ele é muito bem distinto. Ele entra em vários canais, aonde ele se anastomosa em um canal bem contornado, para finalizar, então, a porção epididimal ao ducto deferente. Mas vamos ver bem, a maneira que a gente começa a ver um canal enovelar e o corte histológico para ele, é óbvio que a gente vai ver estruturas distintas tubulares em permeio ao tecido que o sustenta. Então, é difícil a gente interpretar se são vários canais ou a porção contornada que são feitos cortes em série e que cada um desses cortes pegam partes distintas, por vezes em cortes tangenciais, por vezes um corte mais oblíquo, longitudinal, quiçá, ou ainda tangencial. Perfeito? Vamos interpretar o órgão que se localiza posteriormente ao epidídimo e recebe todo o conteúdo do espermatozoide que é realizado na sua porção da espermatogênese na goda masculina. E o que chama atenção no epidídimo? É que no epidídimo a maturação, vamos chamar assim, a terminalização diferencial desses espermatozoides não se chama mais espermatogênese, e sim o termo espermiogênese para esse quadro de maturação. Muito bem, como é que é o órgão reprodutor do epidídimo? O epidídimo, pessoal, é um órgão alongado, como eu falei para vocês, eles se localizam posteriormente à região do testículo. Ele também se enquadra no interior da bolsa escrotal e aqui nós temos a principal representação do epidídimo. Olha aí, tá? Toda esta porçãozinha aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Ele é um órgão circundado por um tecido conjuntivo denso, propriamente dito, de caráter modelado, com pouca celularidade fibroblástica, que tal qual nós estudamos até agora, para a maioria dos órgãos, ele também emite septos conjuntivos, fazendo com que todo esse estroma conjuntivo leve vascularização suficiente para nutrir o órgão. Perfeito? Vamos lá, as pormenores dessas particularidades. Então, aqui, mais uma vez, o órgão como um todo, com a cabeça, o corpo e a cauda, e aqui nós temos a parte menores, com uma alta magnificação em 100 vezes aproximadamente, para que a gente possa ter alguns detalhes a mais sobre as estruturas que compõem o epidídimo. Então, o epidídimo é um órgão alongado, aonde eu tenho uma cápsula conjuntiva, olha aí, toda esta cápsula conjuntiva, cerceando o órgão, delineando o órgão do ponto de vista que, se eu abrir uma pessoa e ter que fazer uma cirurgia, eu consigo ver detalhes e limites de onde se localiza um determinado órgão, e ele começa a emitir septos, fazendo com que o órgão todo seja composto por um tecido conjuntivo de caráter frouxo.
Mas, meus caros, é muito bem delimitado nesta porção ainda, em 100 vezes, que esse tecido que mantém a arquitetura do órgão, ele parece duplo, tá certo? Aonde eu tenho não só um tecido conjuntivo frouxo, que é esse rosinha mais claro, esse rosa estilo Hello Kitty, mas eu também tenho uma área um pouquinho mais eosinofílica, um vermelho bem estridente, um vermelho estilo pecado mortal. E esse vermelho pecado mortal, ele faz uma circunjacência em cada um dos túbulos que constitui o parênquima desse epidídimo, ok? O que é esse tecido? Esse tecido nada mais é do que um tecido muscular liso bem diferenciado. O que faz com que nós coloquemos para vocês não mais que o tecido que sustenta o parênquima do órgão, que mantém a posição, ou que preenche um tecido epididimário, seja apenas um tecido conjuntivo frouxo. Ele é um tecido chamado de fibromuscular. Fibro porque tem capacidade de possuir todos os caracteres do tecido conjuntivo frouxo, tá certo? Como aqui a gente detecta muito bem. Então eu tenho aí fibras delicadas, celularidade fibroblástica relativamente bem definida. Nós temos aí, em permeio, tecido conjuntivo com substância intersticial amorfa evidente. Nós temos aí vascularização, olha aí, como aqui, aqui, nas outras áreas bem definidas. E cerceando, delineando cada um dos túbulos epididimários, melhor dizendo, aonde a gente tem toda aquela parênquima do epidídimo que vai ser responsável pela principal função, que é a maturação do espermatozoide, fazer a absorção de determinadas proteínas, fagocitose de alguns espermatozoides que não estão aptos, né, e que mantêm-se com algum tipo de injúria, e também fazer com que eu tenha aí a produção de algumas proteínas que são importantes para a manutenção do espermatozoide, ok? Então, olha só, cerceando todas as estruturas, essa área é um pouco mais avermelhada. E essa área mais avermelhada, mais eosinofílica, que abraça, né? Beija, chama de meu amor. Cada uma dessas estruturas epididimárias, nós vamos ter aqui o tecido muscular liso propriamente dito. E ele é importante para coexistir com o tecido conjuntivo. Por quê? Porque por mais que o espermatozoide que esteja dentro dessa região epididimária mantém a capacidade de iniciar o seu componente do flagelo motilitante, é importante dizer que alguma coisa também precisa ajudar a ele se locomover. E quem faz isso com grande propriedade é o tecido muscular liso, que vai apertando, contraindo cada um dos túbulos epididimários, fazendo com que este conteúdo interno possa ser colocado à frente, a vazão para os ductos deferentes e o ducto ejaculatório. Então, do ponto de vista da arquitetura, o que nós temos que imaginar? Que eu tenho um tecido de um estroma fibromuscular. Esse estroma fibromuscular, ele é chamado de fibromuscular justamente porque ele é composto por um tecido conjuntivo frouxo, que mantém a arquitetura do órgão e, juntamente, uma área mais avermelhada, mais eosinofílica, que faz o cerceamento de cada um dos túbulos epididimários, que é o tecido muscular liso. Olha aí, com todas as suas particularidades que vocês aprenderam lá na histologia geral, na histologia 1, ok? E os túbulos, pessoal? O que eu vou ver nesses túbulos? Em primeiro lugar, eu vou ver que ele é heterogêneo num corte histológico. Por vezes eu vejo cortes de caráter mais transversal, outras áreas mais alongadas de um aspecto longitudinal, olha aqui, como aqui, por exemplo. Um aspecto, por vezes, até tangencial, embora a gente não tenha este tipo de corte nesta lâmina em especial, que eu capturei para vocês. Mas uma das situações é importante. O que ele tem de ponto de vista importante? Em primeiro lugar, ele consegue ser muito bem delineado pelo aquele tecido muscular de caráter liso que eu falei para vocês.
Adjacente a ele, nós temos uma membrana basal, que apoia todo e qualquer tipo de epitélio. Lembrando que o epidídimo ele é um epitélio. Diferentemente do epitélio seminífero, que era um epitélio símile, um epitélio-like, aqui é um epitélio verdadeiro, com células justapostas, com pouca substância intersticial entre esse conteúdo celular, com todas as suas particularidades de adesão celular, né, do complexo juncional produzidos por zonoclúdenes, com desmossomos e com todas as suas particularidades. Só que aqui nós temos um tecido que é especializado. Vejam bem, pessoal, que no interior de cada um dos túbulos a gente encontra como se fosse um monte de coisas ali, ó, um monte de rabisco. Aqui, por exemplo, olha aí, rabisco aqui, rabisco acolá, como se fosse sujeira intraluminal. Pessoal, isso nada mais é do que a presença de espermátidos e espermatozoides que estão sendo maturados no interior de cada um dos túbulos, né, do epidídimo. Em que parte do epidídimo ocorre a principal área de maturação? No corpo, perfeito? No corpo do epidídimo, tá certo? Então vamos dar um pouquinho mais de detalhes nesse túbulo, aonde a gente vê, olha só, a estrutura que faz como se fosse um mantra do epidídimo. Qual é o tecido que está formando o epidídimo? O túbulo epididimário, que é o parênquima, a porção talvez mais importante, né, funcionalmente falando, do epidídimo. Nós temos aí um epitélio. Pode ver que o núcleo eles são alongados, olha aí, ovalados, mas ele é, digamos assim, mais magro e alto, constituindo aí a celularidade do tipo cilíndrica. Ah, mas professor, não pode ser prismática? Pode, né? Também é um sinônimo para célula cilíndrica, tá bem? Prismática, né? Então são condições que a gente vai chamar esse tipo de epitélio. Então, que epitélio que a gente vai ter? Vejam que, além do aspecto cilíndrico, os núcleos eles são localizados em diversas alturas, caracterizando um epitélio que mantém-se toda a porção, né, apoiada na membrana basal, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, os núcleos apresentam-se em diversas alturas. E essas diversas alturas, pessoal, constituem um epitélio de que tipo? Pseudoestratificado. E aqui nós temos um epitélio pseudoestratificado cilíndrico. Mas notem bem que na sua estrutura apical nós temos aí uma diferenciação de membrana. Opa, aonde fica isso? Fica aqui em cima. Então nós teríamos aqui, ó, toda a porção basal do lumen, tá certo? E a porção aqui, ó, apical da célula voltada para a área luminal, aonde aqui eu já tenho toda a região, olha aí, com células características de espermatozoide, e todas essas áreas aqui, todos esses filamentos, nada mais são do que estereocílios. Portanto, eu tenho aqui um tipo específico de epitélio, cujo nome geral é epitélio de revestimento pseudoestratificado cilíndrico com esterocílios. Lembrando que os esterocílios são modificações apicais de membrana plasmática, que vai ser importante para manter os espermatozoides nessa região do túbulo, aonde você facilita a absorção, mantendo as particularidades da maturação de cada uma dos gametas masculinos, ok? Um detalhe um pouco mais abundante, olha aí, aonde a gente vê, mais uma vez, celularidade, olha aí, cada uma dessas celularidades em núcleos, né, alongados, mais magro e alto, constituindo um epitélio de caráter cilíndrico e com todas as suas particularidades, que é aquela projeção apical dos estereocílios. Fechado, pessoal? E mais aí, só para completar o quadro, mais uma vez, o estroma fibromuscular. Tá certo? A área vermelha é de um aspecto mais muscular. Perfeito, pessoal? Muito bem produzido. E isso vai ocorrer em todas as suas extensões.
Após sair do epidídimo, pessoal, toda aquela porção do espermatozoide, que porçãozinha? Toda aquela sujeirinha que existia aqui, por exemplo, olha aí. Ou, principalmente, tudo isso aqui ó, que contém no lume, ele vai sendo levado para essa região do ducto deferente. Ducto deferente, ele é um túbulo que alberga todo o conteúdo que sai dessa porção do epidídimo, que vai ser transferido para o ducto ejaculatório posteriormente, ok? Quais são os componentes do ducto deferente? Vamos colocar o ducto deferente como a gente estuda a maioria dos órgãos que faz parte de uma mucosa. Ah, o que era mucosa mesmo? Mucosa nada mais é do que o tecido epitelial de revestimento, como aqui eu mostro para vocês, e aquele tecido conjuntivo que o apoia. Um tecido conjuntivo frouxo que mantém ele no arcabouço tecidual usual, chamado de lâmina própria. Então, o ducto deferente internamente, ele apresenta um epitélio também pseudoestratificado, cilíndrico, com esterocílios, com o aspecto mais corrugado. Veja que ele faz bastante corrugação e bastante irregularidades. E essas irregularidades o estratificam, então, como esse tipo particular de epitélio que praticamente vem em contiguidade ao ducto deferente, ao melhor, no ducto deferente, a partir do epidídimo, perfeito? E, excetuando-se toda a porção da mucosa composta por um epitélio pseudoestratificado cilíndrico com esterocílios, mais a lâmina própria, formando essa estrutura mucosa, nós temos aí fibras concêntricas de musculatura lisa, que na realidade formam o grande composto deste órgão. Basicamente, quase que todo o órgão ele é composto por uma musculatura lisa, uma parede muscular lisa formada por várias orientações de fibras e de a maioria são concêntricas, ok? Essa configuração do ducto deferente, né, com essa musculatura evidente, e essa musculatura faz parte de uma parede própria. E é importante, por quê? Porque é nesta porção anatômica que você pode cortar para fazer, né, aquela famosa técnica da vasectomia. Então, à medida em que você corta a musculatura, posteriormente você consegue fazer o quê? Suturar os cotos para que ele não entre em contato. E uma vez que ele não entra em contato, todo espermatozoide que é maturado na região do epidídimo chega ao coto terminal, mas do coto terminal ele não consegue, né, ser, digamos assim, ser trespassado pela área cirúrgica até chegar no ducto ejaculatório. E esses espermatozoides vão ser reabsorvidos, vão ser fagocitados por uma rede de células fagocitárias inflamatórias no local. E é importante a gente predizer que isso é o mecanismo que se faz, então, alusão ao processo de vasectomia. Então, quais são as paredes do ducto deferente? Eu tenho uma mucosa. E essa mucosa, ela apresenta-se um epitélio cilíndrico, tá? Um epitélio de revestimento pseudoestratificado cilíndrico com esterocílios, uma lâmina própria cujo conjunto forma uma mucosa. Uma parede importante de tecido muscular liso e para terminar o órgão eu tenho um tecido conjuntivo que o cerceia também. E esse tecido que o cerceia é chamado de adventícia. Perfeito, pessoal? Dando um pouco de ênfase, então, mais uma vez, epitélio pseudoestratificado cilíndrico com esterocílios. Aqui, olha aí, aqui dá para ver bem que é cilíndrico. Aqui a gente vai ter um corte mais transversal, parece que dá um aspecto mais, digamos assim, estratificado. Mas na realidade não é, tá? É sobreposição do corte histológico. Ele definitivamente é um epitélio pseudoestratificado. Detalhes da lâmina própria de um tecido conjuntivo frouxo, né, embora ele seja ricamente colagenoso, e daqui para baixo nós temos camada muscular lisa, finalizando o quadro histológico e que termina na sua porção conjuntiva, chamado de adventícia. Perfeito? Quem gostou, curta a nossa página, se inscreva no nosso canal
e ajude a difundir os conhecimentos para tentar, simplificar e descomplicar o máximo possível esta matéria de uma linguagem tão crucial e tão especial que é a histologia. Ok, pessoal? Até breve, um abraço a todos e até mais ver.